Hoje a gente vai falar do coração, que é a especialidade do Dr. Silvio Geopardo, cardiologista, e hoje nós estamos juntos para desmistificar, né, a respeito do exame, principalmente, entre tantos outros procedimentos, mas principalmente o cateterismo, que muita gente teme, e mesmo com indicação médica, fala para o médico: ai, doutor, não dá para a gente deixar para depois? Não dá para deixar para depois? Tem muita gente que faz isso, doutor? Tem. Infelizmente. Fica protelando. Fica protelando e às vezes fica tarde demais. E não dá para protelar. Não dá. A saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. Exato, né? O coração é um órgão extremamente importante, né? Fundamental, e ele não pode esperar, né? O coração você tem que cuidar logo, você tem que cuidar bem, porque ele é uma máquina quase perfeita. Quase perfeita. Mas aí, se a gente não cuida dessa máquina, começam a aparecer os probleminhas, e aí a pessoa fala, ai, e aí começa a ficar com medo, mas não tem medo de fazer coisa errada, né? Elas não têm medo de não fazer atividade física, não tem medo de não controlar a pressão, não controlar o diabetes, mas tem medo de fazer o cateterismo, que é o que pode diagnosticar se você está com algum problema no seu coração e indicar o tratamento mais adequado para que você tenha mais qualidade de vida, uma vida mais longeva e com melhor qualidade. Né? Verdade. E o cateterismo, ele vai dentro do coração, ele vai olhar lá dentro. É um espião. Vai lá e dá uma olhadinha e fala, opa, aqui precisa de atenção, aqui precisa de atenção. E quais são as indicações, então? Quais são os problemas de saúde que merecem a indicação de um cateterismo? Bom, há algumas décadas atrás, o cateterismo era o principal exame do coração. Na medida que a tecnologia evoluiu, o ecocardiograma, a ressonância, a tomografia, hoje o cateterismo ele ficou mais restrito para situações especiais, principalmente para as doenças de entupimento das artérias coronárias. Mas também ele serve para fazer diagnóstico de doenças congênitas, que são defeitos cardíacos que podem nascem com a pessoa, problemas relacionados a desgaste das válvulas cardíacas. Então, ele tem uma gama de possibilidades diagnósticas, sendo que o mais comum, a imensa maioria, é para fazer o diagnóstico da doença de entupimento das artérias coronárias. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum dos dias atuais. Pensando nos problemas congênitos, na necessidade de fazer para verificar exatamente qual é a deficiência na formação daquela válvula, ou enfim, deste órgão, a partir de quantos anos pode-se fazer um cateterismo? O recém-nascido pode precisar de cateterismo ainda. Sério? Sim. Aí é um aparelho específico, especial para ele? Não, é tudo dimensionado para o tamanho do bebê. Alguns procedimentos são realizados ainda intraútero, né? São os procedimentos extremamente específicos, mas uma criança recém-nata com um defeito congênito que põe ela num risco iminente de vida, então alguns cateterismos, procedimentos terapêuticos que podem ser paliativos, resolver um problema momentâneo para que a criança possa ganhar peso e ir para uma cirurgia, né? Isso pode ser feito imediatamente após o parto, dependendo da patologia que a criança tem. Então, recém-nato pode precisar. Então, não há um limite de idade, né? Pacientes, hoje nós tratamos pacientes com degeneração da válvula aórtica com mais de 90 anos de idade. Ou seja, desde o recém-nascido até os problemas intrauterinos, né, que existem cirurgias específicas, como o senhor colocou, até... Sim. Mais de 90 anos é possível, então, esses procedimentos são recomendáveis. Sim. E hoje nós conseguimos dar qualidade, até 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos nenhum tratamento por exemplo, cirúrgico para entupimento de uma das válvulas do coração, que é a válvula aórtica. Então, pacientes acima de 75, 80 anos, muitas vezes eram contraindicados para a cirurgia, porque a cirurgia tradicional, de peito aberto, porque o risco cirúrgico era muito alto. E hoje nós dispomos de uma tecnologia que esses pacientes com risco cirúrgico muito alto ou até proibitivo podem ser candidatos a realizar esse procedimento, que é o implante da válvula aórtica através de um cateterismo cardíaco.
tendo alta em 48 horas, correndo tudo dentro do programado, em 48 horas essa pessoa de 90, mais de 90 anos de idade pode estar em casa. Mais de 90 anos dá para fazer? Dá para fazer. Tudo, evidentemente, depende da condição física da pessoa, as comorbidades, as outras doenças que ela tem, o estado funcional, enfim. Mas uma pessoa de 90 anos, funcional, ela sim, ela pode ser submetida a esse procedimento e ter uma qualidade ainda, vários anos de vida, com qualidade de vida. Eu ia falar isso, porque a partir do momento que esse procedimento garante mais saúde a ela, com certeza vai ter muito mais vida e qualidade de vida. Exato. A medicina, as pessoas pensam que a medicina é para salvar vidas, mas mais do que salvar vidas, a medicina tem como objetivo dar qualidade de vida. Então nós precisamos dar qualidade de vida e, se possível, prolongar a vida. Às vezes não é possível, mas que o tempo permitido de vida para aquela pessoa seja com qualidade, para ela e para a família. Esse é o mantra da medicina, apesar das pessoas acharem que é salvar vidas. Salvar vidas às vezes é muita pretensão, né? E olha, a gente está aqui falando e nós vamos mostrar depois para vocês todo esse procedimento. Nós temos aqui, como vocês estão vendo, esse manequim, né, com o que é necessário para mostrarmos aí como funciona esse exame. E o que nós queremos hoje, até nem olhei aqui, doutor, para ver que, ó, tem várias pessoas aqui. O Toca Mais Uma colocou aqui, está sempre participando conosco, coloca assim: Rita, quem faz cateterismo leva uma vida normal? Sim, leva uma vida normal. É lógico, depende da doença de base que ele tem no coração, né? O que vai limitar o estilo de vida, o tipo de vida dessa pessoa não é o cateterismo, mas sim a doença de base dele. Tá. Então, se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, que é o coração muito enfraquecido, ele vai ter limitações físicas. Uma pessoa que faz um cateterismo para ver como que está as coronárias, porque o seu cardiologista achou que era necessário e não detectou nada, por exemplo, ok, vai seguir a sua vida normal. Uma pessoa que tem um entupimento, sofreu um infarto, ela vem para a mesa de cateterismo, a gente desentope a artéria. Se ele procurou rápido o pronto-socorro e o atendimento foi feito de maneira correta, nos tempos necessários, a sequela para esse coração pode ser tão pequena que ele nem vai perceber que infartou. Tudo é questão de tempo. Por isso que não pode ter medo. Se há necessidade, se o seu cardiologista identificou que é necessário, faça o exame, porque ele vai melhorar, trazer ganhos de qualidade de vida para você. Quem tem veia entupida, sente o que para ser diagnosticado? Tá. Bom, a doença coronariana, que é o entupimento das artérias coronárias, é a principal causa de morte no mundo todo. É a doença mais prevalente e é a principal causa de morte por conta do infarto. E uma pessoa que vai desenvolvendo um entupimento progressivo e lento dessa artéria, vai chegar num momento em que ele vai ter dor no peito para fazer esforços físicos. Caminhar, subir uma ladeira, começa a doer o peito ou ter falta de ar, e aí ele procura o médico, vai fazer alguns exames que pode chegar ao cateterismo cardíaco. Outras vezes não. Quando esse entupimento ocorre de maneira súbita, não é que uma placa de gordura de repente cresce. Não, uma placa de gordura pequena, ela se rompe e forma um coágulo em cima dela e interrompe a passagem do sangue. Então uma pessoa que não sentia nada agora cedo, pela manhã, pode agora estar com uma dor súbita no peito, com vontade de vomitar, enjoo, ela tem que ir rapidamente para o pronto-socorro, porque nós podemos desentupir e interromper o infarto. Então depende da evolução da doença, se é uma doença que foi desenvolvendo paulatinamente ou um problema, um entupimento agudo por formação de coágulo, que às vezes numa placa que pode ser até pequena, placa de gordura, né? Que se desloca e acaba... Na realidade, ela não desloca? Não desloca. Essa gordura vai infiltrando na parede da artéria como uma parede com infiltração
ela vai formando aquelas bolhas nas tintas. Isso ali é um exemplo. Vamos mostrar de novo a imagem, isso? Então, pode comentar, doutor. O que nós temos ali é um exemplo de uma angioplastia. Nós temos na gravura 1 uma placa de gordura reduzindo a luz dessa artéria em pelo menos os 80%. Aí nós vamos, através do cateterismo, vai com um balão, ele vai ser insuflado e vai deixar lá dentro o stent, que eu vou mostrar para vocês, eu trouxe aqui, e ele desobstrui a artéria e o sangue volta a passar. Isso é a angioplastia coronária. A Rosângela perguntou, boa tarde, Rita e doutor, quem sofre de ansiedade e depressão pode vir a ter algum problema do coração? Pode, Rosângela. A depressão, a ansiedade são sintomas variáveis que envolvem o nosso sistema nervoso e o nosso sistema humoral. O estresse, né? Todo mundo fala do estresse. O estresse pode dar doença no coração? Pode. Porque a ansiedade, o estresse, a depressão, você libera hormônios de defesa que nós precisamos em situação de estresse, mas que ele precisa subir e descer rapidamente, ou seja, você reage àquela situação de estresse e aquilo passa. Mas quando isso é persistente durante anos, isso vai sim pode levar a danos, inclusive doença de deposição de colesterol, de gordura na parede das artérias. Então o estresse é sim um fator de risco para doença. Então controlar a ansiedade é importante. É fundamental. E olha, chegou aqui para nós uma pergunta da Vilma Marques Savala de Campinas, mas eu só vou fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque nós queremos mostrar, claro, para vocês o procedimento. Fica conosco que a gente volta já. Gente, eu aproveitei o meu intervalo para aprender um pouco mais com o Dr. Silvio, mas nós vamos mostrar tudo para vocês. Inclusive, o Dr. Silvio já estava me mostrando estes dois aqui. Doutor, esse maior e flexível aqui, para que serve? Os dois são stents, é o stent que todo mundo conhece, que a gente ouve falar. Esse é utilizado na artéria carótida. Como o pescoço tem muitos movimentos... Por isso que ele tem essa flexibilidade. Ser flexível, isso. Entendi. E a gente chama de um stent autoexpansivo. Na medida que a gente vai tirando uma capinha que vem sobre ele, ele se abre e se acomoda. Ah, ele não entra assim, ele vai abrir lá na hora. Ele vai abrir lá dentro da carótida. Esse entra, como nós vimos nas gravuras, entra montado em cima de um balãozinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá. A gente insufla o balão, o stent se abre e quando eu murcho o balão, o stent fica formando uma tela de sustentação dentro da artéria. Para manter a artéria aberta. Para manter a artéria aberta. Ele lembra um bob, que as mulheres não usam mais, né? E olha, é o que está, o azul não vai, é só a redinha, né? Vamos ver que eu posso usar dessa forma? Porque ele é tão delicado, é tão fino, que se tirar ele você não enxerga. Então eu coloquei um fundo azul. Para a gente poder ver o brilhinho aqui. Isso. Perfeito. Então, vamos simular. Deixa eu só explicar. O cateterismo, ele pode, aqui, nesse modelo que eu desenvolvi, a gente vai fazer pela via femoral, pela virilha. Mas ele pode ser feito aqui pela artéria radial, que é o mais comum que nós utilizamos hoje. Aí as pessoas perguntam, é comum o paciente fala, doutor, o senhor está entrando pelo lado direito, mas o coração não fica do lado esquerdo? O que eu costumo dizer é que, como Roma, todos os caminhos levam a Roma, aqui todos os caminhos levam ao coração, seja pelo lado esquerdo ou direito, seja pelo braço, seja pela perna ou pelo pescoço. Tudo vai desembocar no coração. Ele é o centro da nossa circulação. Então o cateterismo implica em você colocar um aparelhinho, que é esse daqui, que é o introdutor, que permite que eu entre e saia quantas vezes quiser, sem ocorrer sangramento, dentro do sistema vascular do paciente. Então aqui ele já está montado, o nosso catéter, ele não tem câmera, ele é um tubo oco por onde eu injeto substâncias daqui de fora e assisto numa televisão onde tem o raio-x. Essa substância ela é radiopaca, então onde ela passa fica escuro, eu consigo enxergar. Entendeu? Então não tem uma câmera. Eu vou guiando pelo raio-x, mas para eu enxergar o coração eu tenho que injetar uma substância que realce
aquela estrutura que eu quero estudar. Para onde vai também esse fiozinho que vai levar. Exatamente. Agora eu vou simular aqui uma angioplastia. Então esse fiozinho é o que vai navegar dentro da artéria do paciente. Ele tem 0,3 milímetros de diâmetro. É uma estrutura super fina, super delicada. Então, ele está passando por dentro desse catéter que está chegando aqui na artéria aorta e aqui é o nosso modelo de artéria coronária, tá? Aí, para vocês enxergarem, tem que chegar bem perto, porque as estruturas vai passar aqui? Isso, vai passar por aí. As estruturas são bem delicadas. Ó, o fiozinho chegou, tá vendo? Aí eu manipulo ele com a minha mão, aqui ó, eu vou controlando ele aqui e direciono para onde eu quiser. Eu quero ir para aquele ramo, ou eu quero ir para um outro ramo aqui, vamos para cá, ok? Ó, pronto, então eu passei o meu fio guia, ele é o meu trilho de trem. Para eu chegar, vejam, o coração está batendo, eu estou dentro de uma estrutura que tem 3 milímetros de diâmetro. E estou do lado de fora com o tórax fechado, ok? Agora, nós vamos direto com um stent, tá? Para vocês poderem enxergar o que a gente faz lá dentro. Deixa eu só achar, aqui, é esse mesmo. Então, o stent vem montado nessa estrutura, é um catéter bem fininho, bem longo, e lá na ponta ele tem uma bexiguinha, um balãozinho, onde o stent está montado em cima dá pra dele. ver. Tá vendo o stent aqui? Tá aqui, olha. Tá? O pessoal tá vendo também. Consegue ver, pegaram né? uma imagem muito boa. Pegou? Pegou. Ok. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, por dentro do catéter está o fio guia, por cima do fio guia essa estrutura tem 0,3 milímetros, então a gente tem que acertar, não é fácil. As vós que costuram sabem o quanto é difícil passar a linha na agulha, né? Então é mais ou menos isso. Aí agora eu abro uma válvula de contenção. Nesse momento... Nós vamos ver passar aqui também. Isso. Nesse momento perde um pouco de sangue, aí eu fecho, agora já não tem mais sangramento. Então agora a gente vai subir com essa estrutura. Subindo, ok. Ok. Aí agora, vocês vão ver, ele vai aparecer, ele está navegando daqui de fora do corpo humano, navegando por todo o sistema arterial, chegando no coração. Daqui a pouquinho a gente vai chegar, mais um pouquinho, está quase lá. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, tá? Ó, chegou. Chegou. Navegando por dentro da coronária. Agora, eu vou até acompanhar, pedir para os meninos acompanhar. Para um pouquinho aqui, doutor. Olha... Agora ele veio para cá, e aqui naquele momento que você falou, vou para esquerda ou para direita, você veio para direita. Isso, eu escolhi descer via reto, numa linha reta, eu poderia ir para aquele ramo. Agora eu vou posicionar o stent aqui nessa posição, ok? Então o próximo passo agora, então vamos imaginar que nessa posição houvesse uma obstrução, tá? Então tem uma placa de gordura, ali eu vou insuflar ele com uma substância colorida, que eu coloquei de propósito colorido aqui, para que vocês possam visualizar. Então, daqui a pouco ele vai começar a insuflar. Começou lá, chegar. Tá vendo? Uhum. É isso que está acontecendo lá dentro, ó, ele está abrindo. Ele está abrindo. Ó, aí abriu. Então, o que aconteceu? O balão insuflou lá dentro, o stent que estava fechadinho em cima dele se abriu. Quando eu murchar o balão, o stent não vai voltar. Ele é uma estrutura metálica, ele não recua. Ele vai ficar tunelizando essa artéria, sustentando a parede, e o sangue vai voltar a passar normalmente por aí. Que seria o ponto onde estava entupido. O ponto onde estava entupido. Isso nós chamamos de angioplastia. Isso começou na década, em 1977. O stent foi nos anos 90. A angioplastia por balão, só balão, sem stent, começou em 77 com o Dr. Andreas Grudzin. Foi a primeira angioplastia no mundo em ser vivo. E de lá para cá ela evoluiu absurdamente. Então, na década de 70, o principal tratamento era a cirurgia tradicional.
A partir da década de 90, com os stents, isso inverteu. Hoje, o principal procedimento que é realizado no coração é a angioplastia coronariana. A cirurgia fica reservada para aqueles casos muito complexos, casos onde a angioplastia não dá um bom resultado. Tá? A margem de sucesso, então, é maior? A da angioplastia, ela é acima de 95%. Ou seja, é uma segurança para quem vai fazer. Sem dúvida, total. E você faz esse procedimento com anestesia local. Não precisa nem de anestesia geral. O paciente acordado, a gente conversando, uma sedação leve. Tá? Então agora eu vou desinsuflar. Então esse aparelhinho aqui eu insuflei, ele mandou esse líquido lá dentro. Agora eu desinsuflo. Então agora o balão está já colocado esvaziando, no lugar. Já liberei o stent, já não me interessa mais o balão dentro do corpo humano. Agora eu vou recuar o balão e o stent fica lá. Deixa eu só recuar aqui, que esse aqui, Rita, é meu presente para você. Uma angioplastia com stent. Olha isso, gente, que show! Eu tô aqui encantada, porque olha aqui, dá para ver, assim dá para ver melhor. Aí, abriu a estrutura. Então, aquela veinha que estava entupida aqui, agora abriu e vai passar o fluxo sanguíneo com mais facilidade. Aquela placa de gordura, ela foi prensada contra a parede da artéria. Então, ela fica por trás dessa haste e o sangue volta a fluir normalmente. Isso é uma tecnologia extremamente avançada. Para vocês terem ideia, essa estrutura é tão fina, ela tem 60 micras de espessura. Então, é um material extremamente delicado, é uma tecnologia muito avançada. Ela já são 30 anos de história e ela melhorou muito ao longo desse tempo todo. Olha, encantada de ver aí quantas pessoas deixaram de fazer cateterismo porque tinham medo. Para com isso, vai cuidar da sua saúde, confie no seu cardiologista, confie no procedimento e fé, gente, porque eu tenho certeza que o pouco que fizemos hoje aqui, nós conseguimos desmistificar e dar segurança para quem está em casa. O mais importante é cuidar da saúde. Cuidar, exato. A prevenção é o primeiro remédio. Quando a doença chega, não perca tempo. Trate o mais rápido possível, que com certeza a sua qualidade de vida vai ser melhor e o seu tempo de vida também vai ser maior. E olha, tá aí, @ Silvio Giopato. Isso. Né? Você pode segui-lo nas redes sociais e acompanhá-lo aqui também no programa Mulher.com. De vez em quando a gente rouba ele dos pacientes e traz para cá para enriquecer aí o nosso conhecimento. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Me perdoem as pessoas que eu não fiz pergunta, mas doutor Silvio volta. Beijo, até ao vivo. Amanhã tem programa gravado, mas quinta-feira a gente está ao vivo aqui de novo. Bom feriado!